Você está no canal da HCode, eu sou o João Rangel e nesse vídeo a gente vai continuar a nossa playlist de provisionamento de servidor, mas agora com um auxiliador aí que é o Ansible, depois da vinheta. Continuando o projeto que a gente já está trabalhando nesse vídeo aqui, que está aparecendo agora no card, a gente viu como fazer um provisionamento usando aí o Terraform, criando o nosso servidor lá na DigitalOcean de forma automatizada e depois nós configuramos o Nginx e configuramos também o PHP 8 dentro dessa máquina. Agora a gente vai continuar trabalhando nesse projeto, mas agora vamos fazer o provisionamento com o Ansible e dessa forma essa parte do provisionamento também vai ser de forma automatizada. Então vem aqui para a tela e vamos abrir aquele mesmo projeto que a gente já estava trabalhando, lembrando que o link do repositório desse projeto está aqui no primeiro comentário fixado aí embaixo do vídeo e a gente vai abrir então esse projeto aqui no nosso VS Code. Vou abrir aqui no terminal primeiro e já abri o VS Code então dentro dessa pasta. Code ponto para a gente abrir, tá lá, tô aqui no VS Code e aí vamos para mais um detalhe. O Ansible é um software que só roda em ambiente Linux. Nós temos aqui um Linux rodando o Ubuntu usando WSL2. A gente já viu também nesse outro vídeo aqui como que a gente fez essa configuração e a gente em alguns vídeos do canal da HCode já estamos usando aí inclusive até o PowerShell dentro do Ubuntu. Então a gente vai precisar reabrir esse VS Code dentro da minha distro Ubuntu para eu conseguir fazer a instalação do Ansible e depois usar o Ansible de fato. Então para isso vou clicar aqui nesse ícone da extensão do WSL que a gente já tem instalado, vou pedir para se conectar no WSL usando uma das distros e a distro que eu quero utilizar é a minha distro Ubuntu e o VS Code vai reiniciar nesse modo. Agora que ele já está iniciando nesse modo, eu preciso abrir aquela mesma pasta, só que agora a partir dos caminhos do ponto de montagem do Linux. Então vou lá no Open Folder, vou procurar aqui no ponto de montagem, mnt barra o meu disco C, minha pastinha aqui Labs, eu tenho uma pasta aqui PowerShell Ubuntu, que é a pasta que a gente estava trabalhando, vou dar um OK. E tá lá, reabri já o meu VS Code agora usando o Ubuntu que eu tenho instalado aqui, essa distro usando o WSL, legal? Agora dentro aqui do meu diretório, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pastinha para o nosso projeto Ansible e aqui a gente vai criar um arquivo install.sh para a gente fazer a instalação do Ansible então dentro desse ambiente. Primeira coisa, eu vou falar que esse arquivo vai ser um arquivo executável, então vou colocar um bin bash aqui nele, só para a gente se certificar que ele é executável. O primeiro comando de todos a gente sabe que precisa fazer as atualizações aí dos repositórios com apt update e depois a gente vai fazer aquelas instalações aí de softwares ou de pacotes que normalmente são usados por outros instaladores. Então eu vou fazer mais um sudo apt install aqui, ó, e a gente vai utilizar aqui o software properties common e já vou passar o "-y" para poder confirmar automaticamente a instalação. Agora a gente vai adicionar o repositório onde está o Ansible, para ele poder fazer parte aqui do nosso sistema operacional também. Então para adicionar um repositório, add -apt -repository -yes, nosso "-y" aí, -update, já para fazer as atualizações necessárias, e o repositório vai ser o ppa:/ansible. Vamos só corrigir aqui a interrogação, colocar 2 pontos, agora sim. Temos então aqui já o repositório do Ansible configurado e agora a gente consegue fazer a instalação então com o apt install Ansible -y para confirmar que automaticamente a nossa instalação. E assim que terminar eu já quero ver então a versão que foi instalada do Ansible para certificar que está tudo certo, legal? Bom, dentro aqui do nosso terminal eu vou acessar aqui a pasta Ansible que a gente criou, dá um ls, ó, tá lá nosso arquivo install, vamos executar ele então, /install, vai pedir a senha aqui do usuário root, vou colocar a senha dele, vamos lá. Tá lá, a gente instalou aqui a versão, a gente já consegue ver até inclusive a versão do Ansible que está executando, rodando aqui nesse nosso ambiente. A partir de agora, já conseguimos começar a criar o nosso projeto. O que a gente precisa entender é como o Ansible funciona primeiro. Caso você nunca tenha usado o Ansible se concentra na sua primeira máquina sendo um host, onde vai estar rodando a sua aplicação Ansible. Essa máquina precisa ser um Linux e a partir dessa máquina, ela vai ter um arquivo, que é o nosso arquivo de inventário, onde eu tenho acesso aos IPs dos servidores que eu quero configurar. Pode ser um, pode ser vários. Pode ser Linux, pode ser Windows, pode ser qualquer tipo aí de máquina que ele vai se conectar
e rodar. Ele faz essa conexão via SSH, a gente já sabe aí fazer, tanto criar chaves SSH, fazer conexão SSH, a gente já aprendeu em vários outros vídeos aqui do canal da Hcode, e além disso, na máquina host apenas precisa ter o Python instalado para ele poder também executar. Além disso, ele vai separar as nossas atividades em tarefas, então a gente consegue falar quais são as tarefas que eu quero executar em uma máquina ou em um grupo de máquinas que eu estiver acessando aí ou fazendo o provisionamento delas. Essas tarefas ou esses tasks a gente agrupa eles e eles são chamados de jogadas ou em inglês playbooks, igual lá no futebol americano. Então a gente vai ter o nosso Ansible Playbook com as nossas tarefas ou a nossa jogada que a gente quer fazer. No caso desse vídeo, a jogada vai ser instalar o NGINX e instalar também o nosso PHP 8. Todas essas configurações vão ser em arquivos de marcação do tipo YAML file ou YAML. Lembra um pouco aí o HTML, o XML, todas são linguagens de marcação que a gente consegue utilizar. Se lembra também um pouco o JSON, mas algo muito mais simples, a gente digita bem menos. Talvez você já tenha visto esse tipo de arquivo, se você ainda nunca viu as configurações do Ansible, por exemplo no Docker Compose, que utiliza também o YAML file. Vamos criar então dentro da nossa pasta Ansible o nosso primeiro arquivo que vai se chamar main.yaml. O YAML ele pode ser tanto o YAML, que é a extensão completa, o nome da extensão completa, como só YML. Dá na mesma você utilizar as duas versões aí. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai definir aqui um nome. Então o meu primeiro item aqui da minha lista vai ser um nome. Esse nome pode ser o nome que você quiser. Eu vou chamar de install, que vai ser a nossa instalação aí desse nosso servidor. Depois eu vou criar também um grupo, um nome para os hosts aqui desses servidores que a gente está trabalhando. Então, como tem a ver com servidores web, eu vou chamar isso aqui de web servers. Além disso, eu quero que cada uma dessas tarefas seja executada a nível administrativo, ou seja, com o nosso usuário root, com acesso para fazer a instalação, configuração dessa máquina. Para isso, a gente vai utilizar a configuração become e eu vou passar aqui o yes. Depois a gente tem uma propriedade que é muito utilizada também, que é o gather facts. E a gente vai passar false. Esse getter facts, basicamente, antes de iniciar o processo, ele acaba levantando informações ali como de processador, de memória, de HD, informações do sistema como um todo, para usar, se for possível, até se você precisar dessas informações enquanto você está fazendo as configurações e instalações. No nosso caso aqui é só educacional, não vou utilizar nenhuma dessas informações, então a gente vai deixar false e assim o nosso script Ansible começa a fazer a configuração mais rápido do que ele faria se ele fosse obter cada uma dessas informações. Depois disso, a gente vai ter de fato, então, quais são as tarefas que vão ser executadas. Para passar as tarefas, a gente vai colocar aqui, ó, rules, e aí eu vou dar um enter, vou dar um tab, veja que todo o meu arquivo está alinhado aqui no mesmo nível de tabulação, que significa que cada uma dessas opções está dentro desse mesmo item, e aqui agora, dentro de rules, ou seja, eu tenho mais uma tabulação, eu vou passar aqui um primeiro item que eu vou chamar NGINX. Depois a gente vai ter um segundo item que eu vou chamar de PHP. Cada tracinho desse aqui é como se fosse um item de uma lista, de um array que a gente teria aqui dentro desse arquivo. Poderia escrever todas as minhas configurações aqui dentro? Poderia, mas no Ansible ele é esperto bastante para conseguir separar essas informações em pastas. Então, uma vez que eu tenho aqui um item chamado rules, a minha lista com cada um desses itens, basta agora eu criar uma pasta com o mesmo nome. Então eu vou chamar essa pasta de rules também, que vai representar essa daqui, e dentro dessa pasta eu vou então criar uma outra pasta chamada NGINX, que é o item que a gente tem ali dentro. Uma vez que eu separei dentro de pastas, as nossas tarefas que vão ser executadas, elas vão precisar estar dentro de uma pasta chamada tasks. E agora sim, dentro dessa pasta tasks, eu vou criar então um arquivo chamado main.yaml file, que é esse arquivo principal aí que deve ser encontrado com as minhas tarefas. Então, quais são as tarefas que são necessárias para poder fazer a instalação do NGINX? Aqui no outro vídeo a gente deixou salvo esse arquivo install.sh com os passos que a gente seguiu para fazer a instalação tanto do NGINX como do PHP. Aqui está tudo junto, mas basicamente essas três foram as necessárias para poder fazer a instalação do NGINX. Então vou deixar aqui do lado só para a gente visualizar. E agora voltando no meu arquivo Ansible, a gente vai converter então o que a gente fez aqui nesse script. Como que a gente vai fazer isso? Então vou passar aqui novamente um name, que vai ser o nome da tarefa que eu estou executando. Então aqui vai ser instalar o NGINX no Ubuntu.
E aí o que está envolvido em fazer essa instalação? Poderia passar aqui o comando manualmente? Poderia. Mas dentro do Ansible a gente tem uma série de pacotes de tarefas já pré-programadas que nos auxilia em fazer a execução desses comandos. Então toda vez que você vai fazer, por exemplo, uma instalação apt, que nem a gente faz aqui, normalmente a gente já faz um update antes, não é assim? Tem toda uma configuração, tem que passar o "-y". Então de vez eu passar cada um desses comandos, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui já um carinha chamado apt. Dentro desse apt a gente passa qual o nome do pacote aí que a gente quer instalar do apt, então o nome do pacote é o NGX. E aí eu vou passar também um state. Esse state eu quero verificar que realmente o NGX está presente, ele está aí dentro do meu sistema operacional. Então, caso ele não esteja, ele vai colocar. Se ele já estiver, beleza, ele vai passar para o próximo passo, para a próxima tarefa. Além disso, eu vou também passar mais uma configuração, que é o update cache. Vou passar como yes. O que esse update cache ele faz? O update cache vai fazer exatamente esse apt update antes de fazer a instalação do NGX. Então dessa forma aqui, essa minha tarefa faz exatamente o que essas duas linhas aqui do lado elas estão fazendo, só que agora de forma automatizada. Depois que a gente faz a instalação, a única coisa que a gente fez foi verificar se o serviço realmente instalou, se ele está rodando, né, se já está ativo. Dá para a gente fazer isso com o Ansible também. Eu vou adicionar aqui mais um item na minha lista de tarefas aqui, e esse item vai ser garantir que o NGX está rodando, né? Então, para a gente garantir que ele está rodando, a gente tem aqui também uma opção chamada Service, e dentro dessa opção eu quero verificar o serviço que tem o nome NGX, e a gente vai verificar o state desse serviço. Então o serviço precisa estar iniciado, né, ou started, e também habilitado, enabled true, aliás, yes. Então dessa forma eu verifico que o serviço, o status desse serviço, ele já está iniciado e ele também está habilitado. Dessa forma a gente fez essas três linhas aqui, agora de forma automatizada. Vamos passar para a parte do PHP. Então voltando aqui agora, ó, na minha pastinha, eu tenho a rule do NGX. Dentro de rules agora eu vou criar mais uma pasta, vou chamar de PHP. Essa pasta tem que ter o mesmo nome do nosso, onde a gente colocou aqui do nosso arquivo main do NGX. Ó, lembra nesse arquivo aqui? A gente definiu as rules, então eu tenho aqui uma NGX, eu tenho uma PHP. Então dentro da pasta rules eu tenho uma pasta NGX, eu tenho uma pasta PHP. Dentro da pasta PHP, preciso ter minha pasta tasks. Dentro das minhas tasks, eu vou adicionar uma task, que vai ser o YAML file. E agora a gente vai conseguir então fazer o que a gente fez aqui no install usando o Ansible também. Deixa eu abrir o install correto, esse install aqui. Agora sim, vamos lá, então passar para a parte aqui da instalação do PHP. Vamos ganhar um espaço aqui também. Então a primeira coisa que a gente fez foi adicionar um novo repositório no nosso sistema operacional. Então a gente já sabe, cada uma das nossas tarefas a gente dá um nome para essa tarefa, então vai ser adicionar o repositório do PHP. Então como funciona esse adicionar o repositório? A gente tem aqui uma opção chamada apt repository, onde eu vou ter um repo, que vai ser o nome do meu repositório. Então o nome do repositório é esse carinha aqui. E eu vou ter, de novo, o state, que eu posso aí ter em várias tarefas, né? Ou seja, eu quero que ele realmente esteja aqui presente no meu sistema operacional. Feito isso, o que a gente fez foi a instalação do PHP. A gente sabe que quando faz a instalação, a gente já pode pedir para atualizar o cache, então essas duas linhas basicamente viram uma tarefa só. Então eu vou colocar aqui, ó, instalar o PHP 8. Então como que a gente instala? A gente usa o apt, que nem a gente já utilizou ali antes. Eu posso passar aqui um name, a gente passou, por exemplo, lá o name só NGX, né, quando eu quero instalar um só. Se você quiser instalar vários itens, você pode passar aqui uma lista, né? Então, eu posso instalar vários PHPs aqui diferentes, por exemplo. Então, eu vou instalar aqui, ó, o PHP 8.3 e eu poderia instalar o PHP 8.3-fpm. Aqui do lado a gente só instalou o fpm, tá? Essa ideia aqui é só para mostrar que é possível também, em um comando apt só, você já instalar vários pacotes de uma vez só. Legal? E a gente vai falar aqui que eu quero que isso esteja presente na máquina. Poderia colocar aqui a atualização também do cache, né? Então, o update cache. Yes, igual a gente fez aqui, ó, no Nginx, ó.
Então, update cache yes, ele vai fazer aquele update antes da mesma forma, legal? Bom, próximo passo aqui é a gente pegar e criar, a gente usou o Nano, né, um editor de texto, para poder fazer as alterações nesse arquivo default. Aqui a gente não consegue abrir o Nano, esse script vai ser executado automaticamente, então a gente precisa de uma outra solução ou uma outra estratégia para colocar esse arquivo configurado lá dentro. Qual a estratégia que a gente cria, ou que a gente normalmente usa? É o uso de templates. Então, dentro dessa tarefa aqui do PHP, além de eu ter as tarefas, as tasks, eu vou ter uma pasta aqui também chamada de templates. Dentro de templates, a gente vai usar então um template dessa configuração. Então aqui dentro eu vou criar um arquivo novo, vou chamar ele de default. O template, a engine de template que é usada pelo Ansible é essa engine J2. E basicamente aqui agora a gente precisa colocar aquela configuração padrão do Nginx, que já vem lá na configuração, quando a gente instala, a gente tem ela. Eu tenho ela aqui copiada já, para a gente não precisar digitar todo o arquivo. E se você também não quiser copiar, lembra que o link está aí no primeiro comentário desse vídeo, o comentário fixado. Então eu tenho aqui toda aquela configuração que o Nginx já coloca. Eu vou tirar até aqui os comentários, ó, para poder facilitar aqui a leitura para vocês. Então o que a gente tem? A gente tem a configuração do server, do meu servidor do Nginx. Eu tenho a porta que ele vai estar olhando aqui, ouvindo, então a porta 80. Se você tiver um domínio registrado para esse, você vai colocar esse domínio no lugar desse comando aqui. Eu tenho aqui qual é a pasta root, ou seja, onde estão os meus arquivos. Então por padrão fica lá no var www.html. O meu index, a gente adicionou aqui no outro vídeo, né, aquele index.php, então antes dele procurar arquivos HTML, ele vai procurar se tem um arquivo index.php. Se você quisesse também que tivesse o arquivo default.php, poderia colocar aqui, ou qualquer um outro que você considera sendo um arquivo padrão. Temos aqui a parte de erros, né, então quando ele não encontra um arquivo, ele vai retornar um erro 404. Depois a gente tem aquele bloco que já vem comentado no Nginx, só da configuração do PHP. Então você pode descomentar aquele bloco, que nem a gente fez no vídeo que a gente fez manualmente, e aí você vai ter duas opções de configuração, usando socket e usando rede, né, usando aqui TCP. A gente deixou comentado então a opção de redes e descomentou somente a opção do socket. Lembra também de atualizar aqui para a versão do PHP que você está instalando. Então a gente está instalando aqui a versão 8.3, que é a versão mais atual na data de gravação desse vídeo. Então eu alterei aqui para 8.3 também, porque o padrão lá que vem escrito no Nginx é, se eu não me engano, a versão 7.4. Além disso, temos aqui mais algumas configurações e o include aqui do fastCGI para ele passar algumas outras informações, né, como o script file name, script name, para aquela nossa variável $_server do PHP. Legal? Beleza, feito isso, a gente tem então o template que eu quero utilizar. Lembrando que esse template poderia até mesmo receber variáveis, e aí eu poderia passar essas variáveis e renderizar essa variável aqui em algum lugar, por exemplo, o domínio. Se eu quisesse passar domínios diferentes, dependendo da instalação, daria para fazer isso também. Uma vez tendo o template nessa pasta templates, agora o que a gente precisa é copiar esse template que está no nosso diretório de arquivos para dentro da máquina que a gente estiver configurando. Para fazer isso, a gente vai criar então mais uma tarefa aqui dentro. Eu vou dar um nome para essa tarefa, vou falar que é copiar o arquivo de configuração do Nginx para suportar PHP 8.3. Então essa aqui é a explicação da nossa tarefa e a nossa tarefa é uma chamada template. Esse template envolve um arquivo de origem, um source, que está aqui no mesmo diretório que a gente está rodando a nossa tarefa, dentro de uma pastinha chamada templates, e o arquivo é o default.j2 que eu quero utilizar como template. Para onde eu vou levar esse arquivo? Então qual é o destino desse meu arquivo aí? Bom, lá dentro da máquina que a gente estiver configurando, esse arquivo precisa ir para etc, nginx, sites-available e o arquivo é o default. A gente sabe que dentro da instalação padrão já existe um arquivo default, então eu estou sobrescrevendo o arquivo que já está existente. Se você criar um novo arquivo, lembra que você vai ter que ter mais uma etapa aqui para ativar esse outro site, né, ou criar o link dele aí para a pasta de sites enable. Depois que a gente fez essa configuração, a gente tem aqui tanto reiniciar o serviço, a gente tem também verificar o status para saber se tudo está rodando. A gente pode colocar isso aqui em mais uma tarefa, então reiniciar o serviço do Nginx. Então,
Poderia usar aqui o service, que nem a gente já fez, usar de novo? Poderia, mas vamos ver mais um comando, que é o command. Esse command ele é basicamente um modo genérico para você executar qualquer comando. Então, para a gente reiniciar um serviço, a gente usaria aqui o service, nginx, restart, e isso seria suficiente para reiniciar o nosso serviço. Ainda tem mais uma maneira de fazer isso aqui com manipuladores, mas fica isso para outro vídeo de Ansible também. Mas a gente ainda precisa criar esse arquivo PHP aqui, ó. Poderia criar exatamente do jeito que está aqui com um eco e jogar lá para dentro? Poderia. Mas a gente viu como fazer com templates. Talvez fique até melhor. Então vou criar aqui um arquivo chamado index.php. O meu arquivo aqui eu vou colocar então o meu arquivo PHP com o PHP info. E aí você pode escrever o PHP aqui da forma que você quiser. E agora a gente consegue utilizar uma tarefa semelhante a essa, onde a gente vai copiar agora o arquivo PHP. Então, o arquivo index.php. Esse arquivo aqui, ele está dentro da minha pasta templates index.php e ele precisa ir lá no meu servidor para a pasta var www.html/index.php. Feito isso, temos todas as tarefas necessárias aqui para executar a nossa instalação. Mas ainda falta falar aonde eu vou executar essa instalação aqui, essas configurações do Ansible, que é o inventário. Eu preciso ter um inventário de máquinas que vão ser acessadas. Então, para a gente ter esse inventário, aqui na pasta raiz, onde a gente tem o nosso main YAML file, eu vou criar mais um arquivo, vou chamar esse arquivo aqui de inventory.yaml, e a gente pode colocar aqui então qual é o grupo, relacionar o grupo que a gente definiu. Esse meu main vai executar dentro de um grupo chamado Web Servers. Eu vou falar aqui que esse meu grupo Web Servers, ele tem vários hosts. E um desses hosts, que pode ser o nome que você quiser, vou chamar aqui de Web1, por exemplo, ele tem que ser acessado, então, Ansible_host, e aqui a gente vai colocar o IP desse host aqui, por exemplo, 001. Depois, como que ele vai efetuar a autenticação? Bom, quando a gente configurou, a gente colocou uma chave SSH. A melhor maneira é você usar essa chave SSH para fazer a conexão nesse servidor. Então, o usuário do nosso servidor, o Ansible User, lá na DigitalOcean, ele é criado como root, esse usuário principal. E a gente também precisa passar a chave de acesso. Então, o Ansible SSH Private Key, o caminho da chave que a gente quer utilizar. Então eu quero utilizar uma chave que está dentro aqui da pasta home, o nome do meu usuário, que é JRangel, eu tenho uma pasta oculta chamada .ssh, e aí você escolhe a chave que você utilizou na criação da máquina. Então aqui na criação da nossa máquina com Terraform, ó, eu usei essa chave aqui, ó, ID ED25519. Aqui eu estou usando a pública lá configurando na máquina. E aqui, para poder fazer o acesso, eu vou usar a privada para autenticar. Só que aí entra mais um probleminha, que é o nosso IP. Agora a gente precisa obter qual é o endereço de IP que a gente vai colocar aqui, porque esse endereço de IP ele vai ser gerado lá na DigitalOcean. Quem cria esse servidor na DigitalOcean é o nosso script do Terraform. Então depois que leva um tempo para criar esse servidor, a gente obtém um endereço de IP, o Terraform expõe, ele dá esse endereço de IP para a gente. Eu preciso pegar agora esse IP e colocar aqui no Ansible para que o provisionamento ocorra apenas com um clique, né? Tudo aconteça automaticamente. Então, para a gente ver como que isso vai acontecer, como que a gente vai integrar o Terraform junto com o Ansible, a gente vai ver no próximo vídeo que vai sair aqui no canal da HCode. Talvez ele já esteja até disponível e aparecendo aqui do lado. Se não, temos mais vídeos aqui na HCode para você continuar aí conectado junto com a gente. Se você está gostando desses vídeos de provisionamento, de automatização, de PowerShell, WSL e muito mais assuntos, deixa o like aí para a gente saber, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá!